dia, você que nos acompanha sempre na telinha da SEC TV, começando o Viver Bem, o programa que fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida e que presta o serviço de utilidade pública, trazendo novas informações a cada sábado sobre a pandemia do novo coronavírus. Medo, tristeza, culpa, ansiedade são alguns dos sintomas que as pessoas submetidas ao isolamento social sentem. As consequências da pandemia no aspecto psicológico é o assunto do Viver Bem de hoje, que conta com a presença do neuropsicólogo, que é o Simon Lucas, nosso convidado de hoje, então, aqui no Viver Bem. Tudo bem, Simon? Seja bem-vindo. Tudo. Bom dia. Afinal, é um momento importante de aflições, onde muitas pessoas se pegam ali com sentimentos diferentes e muitas incertezas, né? Isso é um panorama, né, que nós temos nessa pandemia. E muitos desses sentimentos, eles podem aparecer nesse momento, eles aparecem, e é muito importante nós sabermos como lidar com eles, né? Certo. A piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? Sim, inclusive nós temos dados, né, que apontam acerca de um aumento, né, nesse período, que praticamente de quase 100%, né, o dobro do que era a expectativa. E por conta muito dessa incerteza, né, de como nós estamos lidando com esse período, né, com essa questão. Então, é real, sim, o aumento, né, dessa demanda nesse período. O Simon, que é esposo da Esther, né, que Sim. viria aqui com a gente, mas por um probleminha, você está substituindo-a hoje para a gente tratar esse tema, então. E como que a gente pode saber? Como saber quando estamos ali sofrendo de uma forma que precisa de um apoio psicológico, sofrendo algum sintoma psicológico causado pela quarentena, sofrendo de forma que aquilo pode ser prejudicial? Então, nesse período, né, então é muito comum, né, você estar com essas incertezas, com esses medos, né? Então, você precisa prestar atenção, né, no que está em comum, né? Então, se você está sentindo uma ansiedade ou uma tristeza, algum desses sentimentos que está te causando um sofrimento muito grande, né, às vezes até quase insuportável, e se está tendo prejuízo nisso na sua vida, né? As coisas que era mais comum de você fazer, você está sentindo uma dificuldade muito grande. Então, é bom se atentar para isso, né? Também tem as pessoas, né, que antes desse período já apresentavam alguns sintomas, né, que já estavam nesses sintomas mais aflorados, né? Então, perceber, né, se eles estão agravando mais, né? Então, talvez seja uma hora de você pedir uma ajuda, né, mais especializada para tratar desses sintomas. Normalmente é perceptível que eu deixo ali de fazer algumas tarefas, que isso começa a me impedir a manter a minha rotina normal. Sim, coisas que você fazia corriqueiramente, né? Então, presta atenção, se você tem mais dificuldade ou se você não tem conseguido realizar essas atividades que corriqueiramente você fazia, né? Inclusive prestar atenção nos excessos, né? E nas faltas também, naquilo que você fazia corriqueiramente. Certo. A psicóloga inglesa Samantha Brooks, ela reuniu estudos realizados em surtos anteriores, como a ebola e também a H1N1, e montou um panorama dos principais fatores de estresse durante os períodos de quarentena. A gente tem aí na tela quais seriam esses 5 fatores de estresse durante o período de quarentena. A gente tem a duração da quarentena, o medo de infecção, a frustração e tédio, os suprimentos inadequados e as informações inadequadas. Tudo isso são pontos que podem nos levar ali a um pico de estresse ou um agravamento para aqueles que já têm problemas de ansiedade e tudo mais durante um período de quarentena, é isso? É interessante, né? A duração da quarentena, né? Então, é um período que a gente não está preparado, né, para isso, né? Uma coisa que veio repentinamente, então essas mudanças, toda mudança ela causa um grau de desconforto, né? E essa mudança repentina, então a gente precisa se adequar aos nossos hábitos, tomar mais cuidado com os nossos hábitos corriqueiros, né? Se eu for sair, por exemplo, para
precisar comprar alguma coisa, eu tenho que tomar um cuidado redobrado, prestar atenção nessas coisas. Bem próximo do que a gente vive hoje, Isso. porque nós tínhamos vários estudos apontando quais meses seriam os picos e a cada momento a gente tem ali um novo anúncio por parte dos pesquisadores, até as incertezas, trazendo para a nossa região dos conflitos de decreto entre município e estado. Então, se encaixa bem ali na questão do período de quarentena. E aí as nossas expectativas, né, elas podem acabar sendo frustradas muitas vezes e aí acaba que a gente tem sentimentos difíceis para lidar com essa incerteza, com o que pode acontecer depois, né? Então, a questão também de você se preparar, né? Os planos que você fazia para esse ano, você vai precisar adiar, e aí tem aquela questão de você ficar no isolamento, né? E você não sabe muito bem o que fazer, então isso tudo gera um certo desconforto e às vezes muito grande algumas pessoas, né, que se sentem privadas de fazer aquilo que elas gostariam de fazer. Queria colocar mais uma vez a imagem com os 5 fatores na tela. Outro ponto que me chama a atenção ali, Simon, é a questão do medo de infecção. Acredito que seja até um ponto que toque mais naqueles que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, né? Para os profissionais da saúde e outros que estão ligados aos serviços de saúde, neste momento também precisam de uma atenção especial por parte de psicólogos, justamente por estar ali próximo, estar na linha de frente, quando eu sei, quando estarei, quando estou, também é uma incerteza que pode ser um gatilho para problemas psicológicos, né? O risco, né, o medo da infecção, o medo ele gera algumas respostas na gente muito particulares, né? Por exemplo, a gente fala do medo e da ansiedade como coisas que são muito semelhantes. Então, nesse sentido, o medo, ele acaba prejudicando, né, em excesso, né, ele acaba prejudicando a nossa saúde mental, né? Então, é bom saber dosar esse medo, né? Para quem está na linha de frente, é mais difícil, né? Porque você está convivendo com aquele risco o tempo inteiro. Então, o medo, ele é constante ali, né? Então, pelo menos aqui na cidade, né, eu sei de alguns projetos que visam, né, informar, fazer palestras, oficinas para esses profissionais, né? Então, eles precisam, sim, dessa ajuda, né? Hoje a gente tem os atendimentos online, né, que ajudam bastante, né, em saúde mental, que ajuda bastante nesse período, né, que você tem que ficar em isolamento, então os grupos de risco também, e também a questão de você saber quando procurar ajuda, né, quando esse medo está te atrapalhando demais, que você fica paralisado, né? E a gente vai falar mais sobre essas possibilidades, sobre esses projetos existentes, depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. As consequências da pandemia no aspecto psicológico. Hoje a gente conversa com o Simon Lucas, que é neuropsicólogo, esclarecendo então o que você pode fazer, como identificar os sinais. No bloco anterior, nós mostramos 5 fatores que podem agravar, desencadear problemas psicológicos em períodos de pandemia. Inclusive, perguntei sobre o medo da infecção, né, Simon? O medo da infecção, o medo da morte, eles são sentimentos difíceis de serem contornados. Como conviver com eles? Esse medo, né, da infecção é um medo que a gente pode dizer que é um medo que pode ser adaptativo, mas também pode ser patológico, né? Nesse sentido de que o medo ele te ajuda a você, né, mudar os seus hábitos, né, e se preocupar com os seus hábitos de higiene e de contato físico, né? Então ele dá uma ajuda, né? Mas quando você acaba, né, tendo um medo muito grande, né, isso vai atrapalhar, né? Então você pode ter sintomas assim de desatenção e ficar mais descuidado, né? E essa questão, né, é você saber, né, separar, né, o que depende de você e o que não depende de você, né? Essa sua responsabilidade e o que não é tua responsabilidade. Então, sua responsabilidade, né, dentro das suas
das suas capacidades, né, da sua realidade, é se cuidar ao máximo, né? Tomar cuidado, né? Quando for sair, tomar os cuidados devidos, manter-se isolado se você puder. E isso vai te ajudar a lidar com esse medo, né, nesse momento, né? Então, faça a sua parte, tente controlar, né, muitas informações nesse período, né? Tenta modular esse teu medo através disso, né? Isso seria uma dica importante. Algo que eu acho muito curioso é que algumas pessoas têm apresentado sintomas sugestivos para a Covid-19 e que não são positivadas. Então, o medo da infecção, ele pode gerar sintomas até físicos sugestivos à Covid-19? Certamente, né? A gente tem a ansiedade, ela tem sintomas peculiares, né? Por exemplo, falta de ar, né? Então a hiperventilação é um sintoma da ansiedade. A taquicardia, né? Você está com o coração acelerado, já é um sintoma muito frequente. Cansaço, fadiga, né? Então, às vezes náuseas, né? Então, você saber, né? Por exemplo, os sintomas da ansiedade, eles têm uma característica, por exemplo, né? Eles começam bem pequenos, aí eles têm uma alta muito grande, fica parecendo que fica insuportável muitas vezes, mas eles passam ao decorrer do tempo, né? E tem sintomas, né, da Covid que não são muito característicos, né, da ansiedade. Então, você saber, né, o que esses sintomas, né, por exemplo, ansiedade, é transitório. Ele fica um pouco e depois ele vai embora, né? Se você está se preocupando muito, saber quando você está se preocupando demais, então isso pode ser um sinal de que você não, esteja com sintomas psicológicos e não sintomas da Covid. O que você recomendaria para as pessoas que moram só? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente fala muito sobre isolamento social, né? E esse isolamento, né, ele é físico, né? Então, não é um isolamento de você não ter o contato, né? Vamos dizer assim, hoje temos tecnologias que ajudam muito nesse contato, né? De você estar sabendo como é que estão as pessoas que você gosta, os seus amigos, os seus familiares, né? Que por algum motivo você tá longe deles, mas você pode, né? Hoje tem aplicativos de conferência online que ajudam muito a você se conectar com essas pessoas. Isso é muito importante, né? Você ter esse isolamento físico, mas não necessariamente o isolamento do contato social, né? Que você pode ser intermediado pelas tecnologias. Outra coisa, né, para quem mora sozinho, né, é também você ter uma programação, né? Ter uma rotina, né? A gente precisa de rotina, né? Você colocar, né, um planejamento semanal, né? Outras coisas também, né? Você, quando você acordar, né? Você trocar de roupa, né? Manter o máximo de rotina que você puder. Então, um planejamento semanal ajuda bastante a você lidar com essas questões, né? Tem gente que vai... Às vezes a gente está em casa, né? Tem um certo desleixo, passa o dia de pijama, sim, não penteia o cabelo. Sim. É melhor que eu tente manter o máximo possível da minha rotina habitual, mesmo que esteja dentro de casa. Com certeza, a gente precisa disso, né? E aí nessas questões, né, de um planejamento semanal, né, você colocar os horários do que você vai fazer. Eu tenho um horário para acordar e eu vou lá e tomo um banho, troco de roupa, coloco uma roupa, né, diferente daquela com a qual eu durmo, né? Então, um horário para eu trabalhar, para eu me informar também, é bom ter um horário para se informar. Talvez eu redescubra uns hobbies que eu tinha antigamente, né? Então, isso pode ser muito interessante você colocar nesse planejamento. O estresse pós-traumático, ele também é um efeito desta quarentena. Você acredita que principalmente quem está na linha de frente, os profissionais que estão ali trabalhando no combate ao novo coronavírus, estes profissionais, eles precisam de fato, vão precisar de acompanhamento psicológico? É uma certeza ou há aqueles que passam ilesos por esse momento? Então, a gente fala muito, né, desse período, né, da pandemia,
também tem um período pós-pandemia, né? Nesse momento, né, as pessoas precisam lidar com aqueles seus medos, precisam estar ali, né? Muitos vão ter ansiedade ou outros sintomas, né? Por exemplo, a depressão, e vão precisar, sim, né, desse apoio, né, psicológico nesse momento, né? E no pós também, porque algumas das coisas só vão aparecer ali no pós, né? Pandemia, né? Então, as pessoas que foram infectadas também precisam ter esse apoio psicológico, né? Então, é uma situação difícil e que você, né, quando se puder e quando precisar, saber quando pedir ajuda, né? Muito bem, a gente vai para mais uma pausa no Viver Bem. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje, falando dos efeitos psicológicos ocasionados pela quarentena, pela pandemia do novo coronavírus. Agora, a gente vai ver o depoimento da Lloyd, uma estudante de jornalismo que está sentindo a queda na qualidade do sono nesta quarentena. Só um exemplo entre tantos brasileiros que passam pelo mesmo problema. Eu sempre procurei ter uma vida mais ativa, então... E para que meu dia fosse mais produtivo, eu procurava acordar mais cedo para poder fazer minhas coisas. Agora tem sido praticamente impossível, porque com a ansiedade eu não tenho conseguido dormir muito bem, eu tô tendo muitos pesadelos. Eu tô dormindo muito tarde, acordando mais tarde ainda, me sentindo mais cansada, mais exausta. E eu acho que é tudo fruto dessa angústia que a gente tem vivido nesses dias, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E isso tem afetado de formas muito grandes o meu sono e a minha rotina no meu dia a dia. Acho que esse seria um dos principais efeitos, né, ocasionados pela aflição, pela ansiedade no momento da pandemia, a questão da qualidade do sono, né? Pra gente precisamos entender isso, né? Porque a gente saiu de uma rotina que a gente já tinha e aí a gente precisa se adaptar e isso gera um desconforto. Também na falta de sono, né? O sono de qualidade acaba interferindo, né, nessa questão, né? Para que a gente possa, né? O sono, né, ele acaba causando algumas perdas, né, de qualidade de vida nesse sentido. E você pode modular isso também, né? A gente pode dar dicas também acerca de como você conseguir ter uma noite de sono, né? Então, o que de fato que as pessoas elas podem fazer para relaxar, para tentar relaxar, tentar esquecer dos problemas atuais e também dos problemas futuros que virão pós-pandemia? Então, a questão, né, de esquecer, você não esquece, né? Então, muitas das vezes a gente tenta fazer uma distração, mas esquecer, de fato, é uma coisa que não é tão indicada, né? Você pode fazer o seguinte, você tem esse teu planejamento semanal, isso ajuda bastante a você se manter ativo, né? Se manter ocupado, né? Nós temos as técnicas de relaxamento, né? Você utilizar isso quando você estiver bastante ansioso, né? Então, fazer uma respiração profunda, né? Tenta fazer uma respiração de 3 segundos, né? Você inspira com 3 segundos, aí segura 3 segundos, aí solta com 3 segundos. Aí tenta fazer isso durante uns 5 minutos, né? Se você me permite, Simon, a gente até separou algumas dicas até para você aproveitar e comentar junto com a gente. A rotina que você já falou até desde o início do programa que era importante. Tentar manter uma rotina, uma movimentação, movimente-se. Por exemplo, praticar exercício dentro de casa é uma boa, né? Sim, com certeza. O exercício ele vai servir também para essa questão do relaxamento, né? Você ir manter-se ativo. O exercício ele tem efeitos positivos na sua saúde física e na sua saúde mental, né? Ele pode até ajudar você a gastar essa energia, né?
que você fica acumulada, né? Você fica ali parado demais, você faz uma movimentação, né? Isso pode te ajudar na questão do sono também, né? Outras coisas, né? Você pode... Outro ali, até que você já pontuou, a questão de comunicar-se, de aproveitar dos aplicativos que temos hoje para conferência entre amigos, para videoconferência, chamadas de vídeo. É interessante. Interessante, né? Porque a gente fica, né, isolado muitas vezes, né? A gente pensa que é só a gente que está sentindo aquelas coisas, é só a gente que está desesperado, está surtando. E, na verdade, não. Muita gente está lidando também da mesma forma como você, né? Claro que dentro da sua particularidade. E você conseguir compartilhar, né, esses teus sentimentos com os teus amigos, com familiares, com os profissionais, isso ajuda muito a você perceber que o que você está sentindo, você não é um estranho, né? Todo mundo está sentindo de alguma forma esse período, né? Então você acaba diminuindo um pouco esse sofrimento quando você compartilha ele. E tem mais dicas também, né, para você lidar com a quarentena. Faça refeições junto com os outros membros da família, participe de um grupo de apoio emocional, faça a terapia online, evite a sobrecarga de informações sobre a pandemia. 2 pontos interessantes, né? Hoje é possível a gente ter um acompanhamento psicológico online e aquele outro que você estabeleceu, criar um horário para você ter acesso às informações da pandemia, até para que não haja um excesso delas, né? Inclusive procurar os órgãos competentes, os órgãos de comunicação, mídia, né? Que possam te informar, né? Você não vai se preocupar com todo o panorama que está se desenvolvendo, porque isso não é possível, né? Então, você ter um horário, né? Você ter uma questão, né, de se informar, um período do dia que você se informa dessas questões, né? A outra coisa, né, que eu queria retornar, a questão do sono, né? Uma higiene do sono é muito importante, né? Por exemplo, a gente ficar, né, até tarde da noite vendo filmes, né, agitados ou obtendo informação via o celular também, isso acaba que pode interferir, porque isso vai te agitar nesse momento, né? É importante também você filtrar essas coisas. Quer deixar algum contato caso alguém de casa esteja precisando de um apoio, de um acompanhamento? Vocês podem me encontrar, né, no meu Instagram, o psi.simonlucas. E pode mandar uma mensagem lá no privado, né? Tem também um link para o meu contato. E se quiser mandar uma mensagem, né, eu estarei pronto, né, dentro das minhas capacidades para ajudar o que for necessário. psi.simonlucas. Queria agradecer também mais uma vez, né, a Celibras por contribuir aqui com o nosso programa em disseminar a informação, levar a informação a todos os públicos. Nós que desde o início da pandemia estamos também com um trabalho de interpretação de Libras para que esse conteúdo seja acessível para todos. Quero agradecer mais uma vez o Simon por participar conosco, a você de casa por nos acompanhar todos os sábados, lembrando que o nosso programa depois fica disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. A você, um ótimo final de semana, cuide-se e até mais.